E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 18 de novembro de 2009, é uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é aflições. Tema, aflições, e o título, Compreendendo a Tentação, parte 2. Tema, aflições, e o título, Compreendendo a Tentação, parte 2. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13, que diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nesta manhã, nós queremos avançar aí no estudo das aflições. A Bíblia diz claramente, você já sabe, que no mundo os cristãos terão aflições, disse Jesus. Mas ele também disse para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós vencemos o mundo juntamente também com ele. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé e de toda a obra. Então, na verdade, quando nós falamos de tentação, e você que está acompanhando, você sabe que a tentação é uma atuação direta do diabo para atrapalhar a caminhada do crente, para atrapalhar o desenvolvimento. Nós compreendemos que a tentação, ela vem justamente do diabo. Por isso que aqui você leu e conferiu e confere novamente comigo, diz claramente, ninguém quando é tentado, diga que de Deus é tentado. Tem gente aí falando, não, estou sendo tentado, Deus está trabalhando na minha vida. Aí confunde provação com tentação, com correção. Por isso que nós estamos fazendo essa triagem aqui, para justamente separar uma coisa da outra. Nem tudo é a mesma coisa. Então aqui diz que Deus não tenta ninguém, e ele não pode ser tentado do mal. E ele a ninguém tenta. Mas cada um aqui diz que é tentado quando é atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É o seu próprio raciocínio, são os seus próprios conceitos, é aquilo que vem de você. E diz que depois de haver a concupiscência concebida, ou seja, como se ela engravidasse, ela dá à luz do pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Porque a tentação, ela vem justamente para tirar você do caminho de Deus, para tirar você do objetivo de Deus. E às vezes a pessoa se deixa levar pela tentação, porque a tentação é uma forma, você verificou na última pregação, que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado durante 40 dias pelo diabo. Por quê? Porque o diabo não queria que Jesus cumprisse o plano e a missão que ele havia recebido de Deus. Por isso que, na verdade, quando Jesus foi tentado, ele mostrou que o tentador sempre vai tentar tirar você do foco, do alvo traçado por Deus. Deus tem um caminho para você. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, que a palavra de Deus é provada e escudo é para aqueles que nele confiam. Então, na verdade, a que você leu, ninguém é tentado por Deus, mas é tentado pelo diabo, porque o diabo não quer que você continue trilhando o caminho perfeito. Portanto, cuidado, querido. Cuidado, porque no momento em que você estiver caminhando e fazendo a vontade de Deus, é aí que o diabo vai tentar mais você.
É aí que Satanás vai tentar atrapalhar você, para você não chegar ao ponto, não chegar ao alvo. Por isso que você nesta manhã deve entender, a tentação ela pode vir de todas as formas. A tentação ela pode vir sobre você de todas as maneiras, mas você não pode ceder à tentação. Você não pode se deixar levar pelo que o inimigo quer que você faça, porque há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, porque a tentação te leva à cobiça, a cobiça te leva à concepção do pecado, e o pecado consumado ele gera a morte, e você não pode ceder à tentação. Todos os personagens bíblicos que cederam à tentação, eles entraram pelo cano. Davi cedeu à tentação, Sansão cedeu à tentação, Salomão e muitos outros, mas nós temos uma grande diferença. Nós temos o exemplo desses personagens, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo e, acima de tudo, nós temos sabedoria de Deus para nos apartarmos do mal nesta manhã e, compreendendo a tentação, jamais dizer e abrir a boca para dizer que Deus é que nos tenta, não. Quem tenta é o diabo, para você não chegar ao ponto que Deus preparou para você já há muito tempo, desde antes da fundação do mundo. Por isso hoje, diga não à tentação, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque Deus, ele está contigo. Prossiga nesta manhã para o alvo, porque Deus tem preparado o caminho e aplanado esse caminho para você. Tema aflições, o título Compreendendo a Tentação, parte 2. Então nós vamos entender nesta manhã, nós já estamos aí entendendo, você já sabe que a tentação não é algo produzido por Deus, mas é produzido pelo inimigo, pelo diabo. Por isso jamais diga que Deus está te tentando, te preparando. Tem gente que é assim, o diabo está tentando ele diz que é Deus preparando. Cuidado, hein? Deus não tenta ninguém não, hein? Ele está engodando, o diabo está te enganando e você está deixando levar. Diga não nesta manhã. Mas em primeiro lugar nesta manhã, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 13. 1 Coríntios 10, 13. Porque nós devemos entender nesta manhã. Vamos compreender a tentação. Na tentação, em primeiro lugar, na tentação, Deus dá o escape. Isso aí, pode marcar. Na tentação, Deus dá o escape. Deus, ele sempre vai te dar a solução. Também tem aquela pessoa que diz, eu não aguento a tentação, eu não estou aguentando, está acima do meu controle. Mentira. A Bíblia diz que durante a tentação, você vai receber o escape. Veja 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deu para entender? Então aqui diz que na tentação, durante a tentação, você vai receber um escape. E esse escape vem de Deus. O que é um escape? Escape é uma saída de emergência. Escape é um meio de você sair dessa tentação, sair dessa situação negativa. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, diz claramente que não veio sobre você uma tentação, senão humana. O que é isso? Quer dizer, senão, que não seja suportável. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar. Veja, Deus é fiel, e ele não vai te deixar ser tentado acima do que podeis. Então não há desculpa, caro amigo, caro colega, irmão, irmã. Você não terá um peso acima do seu limite. Tudo o que Deus permite na nossa vida é dentro do nosso limite. Jamais nós teremos um peso, uma tentação acima do nosso limite. Isso que você está enfrentando aí, você consegue suportar. Essa tentação que está na sua vida, você consegue suportar. Porque Deus, ele justamente está olhando e vendo. Deus não te abandonou. Por isso que junto com a tentação, ele dá o escape. Aí diz, para que a possais suportar. Então vamos entender. Primeiro você deve lembrar,
o que é uma tentação. Você sabe que tentação é um ataque direto do diabo para tentar tirar você do caminho, correto? Então você sabe que nesta manhã você pode estar enfrentando um momento de crise, um momento de tentação na sua vida, na sua casa, no seu lar, nós não sabemos, mas uma coisa é certa, querido, querida, nesse momento da sua dor aí, da sua aflição, que você estiver dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais, Deus estará preparando o escape para você. Lembra de Jesus no deserto? Diz que ele resistiu ao diabo, e no finalzinho ali do texto, ali diz que vieram os anjos e o serviram. Por quê? Porque Deus, ele sabe o nosso limite. E se nesta manhã você está enfrentando, você está, melhor dizendo, enfrentando um momento de crise, se você está enfrentando uma forte tentação do diabo, tenha certeza, Deus está preparando o escape para você. De repente você acordou hoje atribulado, atribulada, pensando um monte de coisas negativas, mas saiba, Deus está preparando uma grande saída para você, uma grande solução está a caminho, porque Deus não quer que você estenda a mão para a iniquidade, Deus não quer você vivendo na iniquidade. Por isso que saiba, na hora da sua grande tentação, quando a coisa estiver muito pesada, quando você disser que não aguenta mais, pode saber, abra os seus olhos, olhe para os céus, Deus está enviando escape para você. Diga como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Querido, dos montes não vai vir socorro não, mas o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Ele nesta manhã, ele não te deixará ser tentada acima do que você pode suportar, porque na tentação Deus dá o escape. Tema: aflições. Título: Compreendendo a Tentação, parte 2. Isso mesmo, Compreendendo a Tentação, parte 2. Marcou aí? Na tentação, Deus dá o escape, primeiro lugar. Segundo lugar, abra aí a sua Bíblia, nós vamos avançar um pouquinho mais. Você pode ir para Apocalipse, não, vamos primeiro para segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Só você avançar, você que estava em 1 aos Coríntios, você avance, você vai chegar lá na frente, depois de Tiago, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, 2 de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Vamos lá. Aqui diz claramente que Deus, que é o Senhor, ele livra da tentação os piedosos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Em segundo lugar, durante a tentação, Deus dá livramento. Olha só, em primeiro lugar nós vimos que ele dá escape. Escape é uma saída, você sai como se você tivesse uma porta de emergência. Mas aqui em Pedro, 2 de Pedro 2,9, diz que ele dá livramento. O que é o livramento? O livramento já é quando você está totalmente cercado e você não vai ter como sair. Aí o que vai acontecer? Deus, ele vai te arrebatar daquela tentação. Deus, ele vai tirar você de uma forma extraordinária. Se você acha que não há saída para o seu caso, saiba, nosso Deus é Deus do impossível, querido. Deus é aquele que pode fazer o milagre acontecer numa virada de segundo. Quando você menos esperar, num piscar de olhos, Deus vira tudo. Em uma noite, Deus vira tudo. E é por isso que você deve crer nesse Deus que você serve, porque aqui diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação. Mas ele livra quem? Consegue ler aí na sua Bíblia? Os piedosos. O que são os piedosos? O piedoso é aquele que tem uma vida pia. E o que é uma vida pia? Uma vida zelosa pelas coisas de Deus. Quando você é uma pessoa piedosa, quando você é uma pessoa pia e não uma pessoa ímpia, o que é por que existe o ímpio? O ímpio é o oposto do pio. O pio é aquele que é zeloso por Deus. O ímpio é o que não liga para as coisas de Deus.
Então uma pessoa que tem uma vida pia, essa pessoa vai ter livramento sempre na hora da tentação, porque aqui diz, e reservar os injustos, que são os ímpios, para o dia do juízo, para serem castigados. Mas nós que somos piedosos, pios, você e eu, nós que temos esse zelo pelas coisas de Deus, se é que nós temos realmente, nós temos uma segurança, e você deve ter essa segurança. No momento em que você estiver sofrendo uma tentação, pode ter certeza, Deus te dará o livramento. Deus te dá o livramento na hora certa. A tentação pode estar vindo tremenda, principalmente, talvez, no seu trabalho. Porque no trabalho é um local que a tentação, ela geralmente vem pesada. A tentação geralmente vem pesada no ambiente de trabalho, principalmente por haver pessoas que não são da sua fé, não têm a sua fé em Cristo, então na verdade se tornam opositores, agentes diretos de Satanás para tirarem a tua paz, a tua tranquilidade. E a tentação vem e você diz, uma hora dessa eu vou perder a cabeça e vou fazer isso e aquilo e vou bater. Calma, você tem que ter certeza, no momento da crise pior, feche os seus olhos, pense em Deus, porque Deus, ele vai te dar o livramento, meu querido, minha querida. De repente também essa crise é na sua própria igreja, no ambiente cristão, porque às vezes no próprio ambiente cristão você é tentado, às vezes dentro da sua própria igreja a tentação vem para você quebrar o pau, chutar a mesa, virar a mesa e fazer uma bagunça. Não faça isso, segure o seu ânimo, controle o seu espírito, porque Deus, ele vai te dar o livramento, mas é necessário você estar vivendo uma vida pia, uma vida piedosa, porque Deus, ele vai olhar para você e ele vai saber que você está no seu direito, que você está no seu ponto central. Por isso que nesta manhã não ceda à tentação. Na hora da sua tentação, saiba, Deus, ele vai te dar o livramento, porque é que diz assim: sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, ele te livrará, ele te dará a solução, ele vai arrancar você desse local negativo e vai te dar uma grande vitória. Mas para que isso aconteça, seja um homem, uma mulher de Deus que vive e tem uma vida pia, uma vida piedosa. Tema: aflições. Título: compreendendo a tentação, parte 2, hein? Marcou aí? Na tentação, Deus te dá o escape. Na tentação, Deus te dá livramento. Mas em terceiro e último lugar, na tentação, Deus, ele te guarda. Isso quer dizer que Deus, ele vem e te abraça, ele te protege. É como se alguém fosse atirar em você, já viu? E a pessoa vem, aqueles elementos que trabalham na tropa de elite, eles vêm, abraçam ali a pessoa que é o alvo, se joga no chão, protege, livra da bala, né? Livra da coisa negativa. É assim, Deus, ele te guarda. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3:10, nós aprendemos isso. Aqui Deus, ele te garante, querido, garante para mim, para todos nós, que nós temos tratamento diferenciado. Porque durante a nossa tentação, Deus estará nos guardando, nos livrando, nos dando escape, nos protegendo de todo o mal. Aqui diz Apocalipse 3, versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, então você tem que ter paciência e tem que guardar a palavra da paciência de Deus, que aqui diz: também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse contexto aqui se refere à grande tribulação que vai acontecer no mundo, certo? E isso também faz parte da nossa vida cristã. Mas só que nós não queremos trabalhar em cima da escatologia nem da tribulação, não. Nós queremos trabalhar em cima do fato momento, de hoje, de agora. Você está enfrentando uma grande tentação? Pois saiba, Deus, ele está te guardando. Parece que você está sozinho, não parece? Mas ele está junto com você. Porque Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por mais que pareça que você está sozinho, você não está sozinho.
Por mais que pareça que você foi abandonado, Deus não te abandonou. O Espírito Santo nesta manhã, dentro de você, te dá uma certeza de que você tem segurança. Você tem guarda garantido, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Se Deus disse, Deus garante. Se Deus falou que ao seu redor os seus anjos estão te guardando, ou melhor, o seu anjo, que pelo menos um é garantido na Bíblia, você pode descansar no Senhor. Descanse nessa palavra. Aqui diz, você guardou a palavra da minha paciência, e eu também vou te guardar da hora ruim, a hora da tentação, a hora do desespero, a hora que Satanás vier com toda a força sobre você, para tirar a sua base, porque o diabo ele vive disso, ele vive de tentar, como diz lá no livro de Jó, quando Satanás aparecia, Deus perguntava, Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear pelo mundo. Ele vive disso, ele e os seus anjos decaídos e os seus demônios, eles vivem de criar problema para a vida dos que servem a Deus, como ele cria para a minha vida, como ele cria para a sua vida, como ele tem colocado essa tentação talvez dentro da sua casa, talvez dentro do seu local de trabalho, mas tenha uma grande certeza, Deus está te guardando nessa manhã, Deus está te guardando e não somente te guardando, ele está arrancando você, porque aqui diz claramente, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, assim como Deus nos guardará da grande tribulação, porque haverá primeiro o arrebatamento da igreja, mas na verdade, também hoje, na sua grande luta, na sua tentação profunda, Deus estará te dando um guarda perfeito, porque fiel é o guarda de Israel, zeloso ele é pelos seus, jamais abandona, jamais deixa. A Bíblia diz que ainda que nós formos infiéis, todavia ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Tenha certeza, querido, querida, nesta manhã, as suas aflições, elas não são maiores do que o seu Deus. Compreenda a tentação nesta manhã e saiba, no momento de uma grande tentação, Deus te dá o escape, Deus te dá livramento e Deus te guarda, porque Deus é fiel. Para fechar com chave de ouro, abra aí em Tiago, capítulo 1. O mesmo Tiago que nós começamos, só que agora um pouquinho antes. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 2, para você ter uma tranquilidade nesta manhã. Aqui diz assim: meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso quer dizer, se Deus permite a tentação, se Deus permite que Satanás até te tente, é porque ele sabe que você tem um limite, mas também tem a certeza, desse limite você não passa, porque Deus tem controle de todas as coisas sobre a face da terra. Na próxima pregação nós estaremos trabalhando e fechando esse assunto da tentação, e saiba, Deus, ele controla totalmente a sua vida, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será hoje e sempre, eternamente, amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, chegamos ao final de mais um Deus Proverá. Se você gostou, ouviu essa mensagem, quer tê-la aí para você, você pode entrar em contato com a nossa irmã Sandra Maria. Anote o telefone aí, quem já conhece já deve ter anotado. Mas de repente você não tem, ou você ouviu pela primeira vez hoje, você vai ligar para 3757-4754. 3757-4754, vai falar com a irmã Sandra Maria. O tema da mensagem você viu, aflições e compreendendo a tentação, parte de número 2. Ela vai anotar o seu pedido e esse CD vai chegar na sua casa em o nome do Senhor Jesus. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. E tem feriado, sexta-feira.
É feriado, então na verdade vai ter repeteco aqui, pregação, uma repetição abençoada para você. Tem um excelente final de semana, um ótimo feriado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder